Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com todos vocês para juntos glorificarmos ao nome do Senhor. Nesse dia aqui, dia 26/5/2020, nosso culto de terça-feira, culto de oração, culto de ensino da palavra do Senhor. E nós aqui com muita alegria diante do Senhor, por mais esse dia que Ele nos permite estarmos aqui reunidos para estudarmos a Sua Palavra. Amém? Eu gostaria que você, com a sua Bíblia, participasse conosco desse estudo. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma carta muito importante para a igreja, que ela vem tratar sobre assuntos relativos à segunda vinda do Senhor Jesus, assuntos como a morte dos santos, o estado dos santos após a morte. E nós queremos tratar sobre esses assuntos aqui esta noite com você. Eu gostaria que você participasse conosco, pegue sua Bíblia, chame sua família aí, estejam todos juntos, reunidos aí, para que nós possamos compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós relativo a essa palavra. Amém, queridos? Antes de nós darmos início a essa palavra, eu gostaria de fazer uma oração com você, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dirija, que dirija as nossas vidas, que nos leve a ter um conhecimento, leve-nos a uma iluminação do Espírito Santo sobre esse texto. Não é um texto fácil, mas nós vemos algumas divergências teológicas em relação à segunda vinda do Senhor Jesus, que nós trataremos um pouquinho mais à frente. Amém? Pai querido e santo, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente, Pai, o nosso coração para a Tua palavra, Senhor amado. Ó Deus, abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor amado, ó Deus. Pai, nós pedimos o Teu discernimento espiritual diante das Escrituras Sagradas, Senhor, a qual o Teu Filho Jesus, o Espírito Santo, inspirou Paulo a escrever àquela igreja, mas não só àquela igreja, mas também a cada um de nós hoje, Pai. Pai, que nós vamos entender, compreender e guardar a Tua palavra em nosso coração. Seja o nosso guia, o nosso mestre, o nosso ajudador, Pai, nesta oportunidade, Pai, nós pedimos a Ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, estudando hoje a carta de Paulo aos Tessalonicenses, dando sequência ao nosso contexto aqui, hoje o capítulo 4, nós estaremos estudando do verso 13 ao verso 18, tá bom? Então acompanhe conosco o texto, queria ler com você esse texto e para nós termos uma concepção geral do que se trata o texto, e assim nós faremos algumas colocações aqui dentro desse contexto. Paulo escreve assim aos irmãos lá de Tessalônica: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus por esta palavra. Amém, queridos? Então nós estaremos falando um pouquinho dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, o tema da nossa reflexão nessa data aqui, nesse contexto. Então, primeira coisa que nós vamos falar um pouquinho nesse contexto, não é um contexto fácil, não foi fácil para o apóstolo Paulo, falar sobre esse contexto, porque ele estava falando de um contexto da falta de esperança para os que não conhecem Deus, para os que não conhecem a Deus. Essa falta de esperança para os que não conhecem a Deus, ela traz uma tristeza à vida ou à alma dessas pessoas.
E é justamente nisso que nós queremos falar um pouquinho. Então, nesse contexto, qual o contexto que a igreja vivia? Primeiro, nós estamos falando aqui, né, de Tessalônica, uma região ali, né, da Grécia, e aí da Macedônia, precisamente, para aquela época, né, nós vamos falando do mundo greco-romano, né? Primeiro que o mundo greco-romano, ele enxergava o corpo, não o corpo como a prisão, o aprisionamento da alma. Eles consideravam o corpo como mal, né? E eles viam na morte uma libertação da alma, né, desse corpo. Ora, e agora Paulo vai vir falar justamente da ressurreição do corpo. Ora, como se falar da ressurreição do corpo como uma coisa boa, se eles estavam querendo se libertar do corpo por conta de considerar o corpo mal e a alma boa, e a alma está se libertando desse corpo. Então, tinha várias crenças naquela época, né? Os epicureus, eles não acreditavam na eternidade. Os estoicos, né, que eram correntes filosóficas daquela época, os estoicos também, eles diziam que a morte não existe para os vivos, né? Mas ao aparecer já não existirão, né? Essa morte ao aparecer já não se existirá mais, tudo se aniquilará. Nós vemos também o contexto hoje dos aniquilacionistas, né? Aqueles que consideram que vai tudo se acabar após a morte, né? E aí nós vamos ver os Tessalonicenses. Por quê? Egressos, né? Egressos dessas correntes filosóficas, aceitavam a Cristo Jesus, passavam a ter o conhecimento da ressurreição de Cristo Jesus, mas em relação à ressurreição do corpo, eles ficavam entristecidos porque vinham desta cultura, né, de não acreditar na ressurreição. Então, falando aqui agora a respeito dos mortos em Cristo, eles começavam a ficar entristecidos. Por quê? Porque para eles morria ali, mesmo aqueles que morriam no Senhor, se acabavam por ali mesmo. E aí Paulo vem escrever, né? Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito de determinados assuntos com relação aos santos, com relação àqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormem em Cristo, para que vocês não fiquem entristecidos como são os demais. A falta de conhecimento, essa falta de fé, a falta de conhecer a Deus e o seu poder, ela traz ela deixa triste, o coração do homem que não conhece ao Senhor. Se torna triste, né? Então, os Tessalonicenses, oriundos dessas filosofias, né, eles estavam entristecidos por acreditarem que os seus entes queridos que dormiram no Senhor haviam perecido. Esse era o contexto ali que Paulo estava escrevendo. Então, Paulo escreve para mudar esse quadro. Então, o segundo ponto que nós vamos falar um pouquinho é a revelação de Deus, ela traz uma esperança àquele que crê. Então, vamos lá no versículo 14, ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só o que ele vem falar agora, né, a respeito desse contexto. Ao longo dos séculos, né, nós vamos ver que se discute a respeito do destino da alma, para onde a alma vai, os mortos em Cristo, aonde eles estão. São perguntas recorrentes que muitas pessoas se fazem essa pergunta e quase nem todo mundo sabe responder ou tem uma consciência, né, de onde estão essas pessoas. Ora, aonde estão esses mortos? Para onde eles vão? Quando a pessoa morre, aqueles que morrem com Cristo e aqueles que morrem sem Cristo, sem Deus, né, sem conhecer a Deus. Para onde vão essas pessoas? Né? E ao longo dos séculos aí nós vamos ver que essa discussão ela vai por muito tempo, né? Desde longos séculos aí se vem discutindo a respeito do destino da alma. Né? Os filósofos eles falam muito da imortalidade da alma, certo? Mas como essa imortalidade da alma, né? Nós vamos ver que algumas correntes filosóficas, algumas correntes religiosas, nós vamos ver que os espíritas, né, eles falam muito a respeito da reencarnação
ou até mesmo do contato dos vivos com o mundo dos espíritos, né? Esse relacionamento com os mortos, nós vamos ver que isso aí, das épocas bíblicas, né? Desde o contexto bíblico que nós já temos essa questão de relacionamento. Nós vamos ver Saul, quando ele perde o contato ali com Deus, com a revelação de Deus para a sua vida, ele vai buscar na necromancia, né? Ou seja, o contato com os mortos ali para se comunicar de uma certa forma, e vários outros elementos que eram condenados até mesmo pelo próprio Deus, né, na lei. Né? Nós vamos ver os católicos, né, apostólicos romanos, muitos deles têm a doutrina do purgatório, ou da alta purificação, né, que creem que há um estado que o morto vai para ali e ele vai ali ser penitenciado para que ele, né, tenha uma auto purificação e possa voltar, né, de uma condição diante de Deus. Mas Paulo vai escrever para esclarecer justamente essa condição dos mortos, né, através da palavra. Ele vai falar o destino do salvo após a morte, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso contexto, né? 2 Timóteo capítulo 1. Se você tiver com sua Bíblia, quiser acompanhar, 2 Timóteo capítulo 1, verso 10, ele diz assim: e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, Paulo está dizendo agora que Cristo, né, Cristo, através da sua obra, ele traz uma imortalidade à nossa alma. Quando ele fala da imortalidade da nossa alma, não só nossa, né, lógico, mas de todo aquele que vive, a imortalidade da nossa alma, segundo o Evangelho, ele está falando daqueles que vão estar com Cristo. Então, Paulo esclarece através da palavra, né, da palavra do Senhor, o que acontece com a nossa alma. A nossa alma, na realidade, ela tem uma imortalidade. Ou viveremos eternamente com Cristo, ou viveremos eternamente sem Cristo. Então, qual é o estado dos mortos? Qual seria o estado dos mortos? Na Bíblia, nós vamos encontrar várias passagens que nos traz uma elucidação a respeito desse contexto. Primeiro, que nós queríamos citar aqui, é o de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, né, onde o próprio Jesus vai falar a respeito desse contexto, quando ele mostra naquela parábola lá do rico e Lázaro, né, quando eles morrem, né, nós vamos ver que Lázaro era um mendigo, ele vivia à porta daquele homem rico, né, e aquele homem rico por várias vezes ignorava a presença daquele mendigo ali, ou de Lázaro, né, que ele recebe esse nome. E quando os dois morrem, a palavra diz que o rico vai direto para o inferno, né, provavelmente não, com certeza, né, pela sua arrogância, por não conhecer, pela sua soberba de não conhecer a Deus, achar que é o dono da sua própria vida, não reconhecer o seu estado diante de Deus, né, nós vamos ver que ele vai parar onde? Lá no inferno. E Lázaro, não só pela sua condição, né, mas por reconhecer que era um miserável, que era um pecador, reconhecer a misericórdia de Deus, que um dia ele poderia ter um encontro com o Senhor, mesmo estando naquela situação, mas Deus poderia reverter esse quadro. E aí, a Bíblia diz que ele morre e vai para o seio de Abraão. Então, nós vamos dizer que há locais distintos, né? O destino da alma dos viventes, ele tem locais distintos, de acordo com aquilo que ele fez ou deixou de fazer aqui neste mundo, né? Tem consequências para o mundo vindouro. Então, é importante a gente entender essa doutrina aqui, né? Isso aqui desfaz totalmente a doutrina, né, da aniquilação, o aniquilacionismo, né, que fala que morreu, acabou, né? Nós vamos ver que há sim tudo aquilo que a gente fez, né, tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer nesta vida, ela vai ter consequências para a vida eterna. Isso é importante nós entendermos aqui nesse contexto, né? Então mostra aqui que há destinos diferentes para formas de vidas diferentes, alienadas de Deus e aqueles que se voltam para Deus. Lá no capítulo 23 também, do mesmo Evangelho de Lucas, no versículo 43, mostra também Jesus dizendo, né,
eu já prefiro dizer assim, dizendo ao ex-ladrão, porque naquele momento ali ele não era mais ladrão, porque ele reconhece seus pecados, e ali pede, né, reconhece seus pecados, pede pela misericórdia de Deus, e todo aquele que se chega a Deus, Deus tem o poder de transformar, e ali Jesus diz àquele ex-ladrão, né, olha, ele reconhece, olha, nós merecemos estar neste lugar, mas este homem, o que ele fez para merecer isso, para estar neste lugar aqui? Então ele reconhece Jesus sem pecado, né? E aí ele reconhece também aquilo que o Senhor Jesus pode fazer por cada um de nós. Ó, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Então ele reconhece sim que Jesus era o Filho de Deus, que tinha um reino, que poderia fazer algo pela sua vida. E é isso que o homem tem que reconhecer. E por reconhecer isso, o próprio Jesus diz o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então foi uma promessa que o próprio Jesus falou para ele, olha, hoje mesmo, é uma promessa do Senhor, não é para futuro, é para ali agora, para aquela situação, a partir do momento que morrer, né, a morte se tornaria o quê? Um passaporte para estar junto de quem? Do Senhor Jesus. Como cristãos, irmãos, nós temos que ter essa convicção na nossa alma, que ao morrermos, né, é ali o nosso passaporte para estarmos para sempre com o Senhor. Por isso que Paulo diz, olha, é muito bom estar com vocês, mas muito, muito, muito melhor é estar com o meu Senhor. Então ele via a morte ali como, não como um estado, né, um estado eterno ali de separação de Deus. Ao contrário, ele via ali uma separação dessa condição que nós temos para estar para sempre com o Senhor. Olha que maravilha! Essa convicção que eu e meu irmão, eu e você temos que ter diante da presença do Senhor. Que ao morrermos, não tememos a morte, porque o dia que nós morrermos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Olha que benção, né? Então, Jesus ensina, mostra para aquele homem, mostra para todos nós, né, que aquele homem ali, na realidade, o seu corpo desceu à sepultura, mas o seu espírito, a sua alma, né, estava agora com o Senhor Deus. Glória a Deus por isso. Isso é um alento, isto é um conforto para as nossas almas, para aqueles nossos irmãos que partiram, né, no Senhor Jesus. Então, a morte do cristão, como nós já falamos, ela é um passaporte para encontrar e estar para sempre com o Senhor, né? Conta-se que um determinado pastor, né, a sua esposa acabou falecendo e muitas pessoas vieram para ele ali, alguém chegou ali, bateu nas suas costas, meu irmão, meus sentimentos, eu fiquei sabendo que o senhor perdeu a sua esposa. Aí ele olhou para o irmão assim e falou, não, peraí, eu não perdi minha esposa. Aí a pessoa olhou, como assim não perdeu? Ela não faleceu? Sim, ela faleceu, mas eu não perdi. A gente só perde alguém que a gente não sabe onde está. Eu sei onde a minha esposa está. A minha esposa está com o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós não perdemos, irmãos, ao contrário, nós sabemos aonde elas estão. Partiu para a glória para estar com o Senhor. Isso é atitude de louvor, de glorificação ao Senhor. A dor nós vamos sentir aqui desta vida, da separação carnal, da separação humana, mas o consolo que vem sobre a nossa alma é que cessou esse momento de dor, de aflição, de temor, e agora estamos para sempre com o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que dormem, aqueles que descansam, há um descanso da vida, há um descanso aqui dessa situação que nós vivemos hoje. E dormir no Senhor é descansar dessa condição. Por quê? Porque agora vai viver uma nova vida com o Senhor Jesus. Isso é um consolo para cada um de nós. Por isso que quando nós vamos lá, no enterro, um velório de um cristão, pode ter dois velórios no mesmo local. Um de um cristão, um de alguém que não conhecia o Senhor. E nós vamos ver a diferença. Né? A diferença que há no velório de um cristão, daquele que era servo, que servia mesmo ao Senhor. Nós vamos ver que há um consolo nos corações, há um choro, lógico,
o choro é normal, mas há um consolo para aquelas pessoas estão cantando, estão louvando ao Senhor, não estão no desespero, porque elas sabem aonde aquela pessoa está. Ninguém perdeu ninguém, ao contrário, nós sabemos aonde ela está, aonde ela se encontra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, nós vamos ver aqui, nós estamos falando do estado dos mortos em Cristo, onde eles se encontram, né? A palavra do Senhor diz, né, lá no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vamos ver aqui, né? O versículo 15 ele fala que nós de forma alguma, de maneira nenhuma, precederemos os que dormem, né? Então no versículo 14 ele vai dizer que, eu pulei um pouquinho aqui, né? Estou voltando aqui. No versículo 14 ele vai dizer que se cremos que Jesus morreu, né, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então ele está falando agora da situação daqueles que partiram, né, com o Senhor, falando, trará em sua companhia os que dormem. Ora, vamos entender aqui esse contexto. Primeira coisa, quando ele fala que Jesus trará em sua companhia os que dormem, ele está falando de duas situações. Primeiro que nós temos que compreender que Paulo está dizendo àquelas pessoas. Quando ele está dizendo, trará em sua companhia os que dormem, ele está falando na ótica humana. Na ótica humana, aquelas pessoas estão dormindo, ele está falando da morte. Mas na ótica espiritual, elas estão vivas. Entendeu? Aos olhos espiritualmente, aquelas pessoas estão vivas. Elas estão com o Senhor. E esses que morreram em Cristo, Jesus quando vier, vai trazer em sua companhia estes que, ao nosso ver aqui, eles estão mortos. Mas no olhar de Cristo lá, elas estão o quê? Estão vivas. Então, Jesus vai trazê-los em sua companhia. Olha só, vamos entender esse contexto. Tenta entrar no nosso contexto aqui, né? Vamos imaginar como se fosse um filme, né? Como a nossa querida irmã Micaela fala, entra no filme comigo, vamos ver esse filme. Vamos entrar aqui. Então, imagina agora o Senhor Jesus voltando nas nuvens, trazendo com ele aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão retornando. E aí Jesus está dizendo para eles o seguinte, vai trazer em sua companhia aqueles que dormem e os ressuscitará. Irmãos, esse aqui é um mistério que Paulo vai dizer depois também, esse que vos digo um mistério, né? O mistério da ressurreição. Por quê? Porque quando a gente fala em ressurreição, a gente pensa em retornar esse corpo. Mas essa ressurreição não será mais nesse corpo, né? Essa ressurreição, ela vai ser uma ressurreição totalmente diferente daquela que nós imaginamos. Aquela ressurreição de Lázaro, ele volta no mesmo corpo, mas Lázaro tornou a morrer. Nós estamos falando do Lázaro, amigo de Jesus, né? Aquelas pessoas que foram ressuscitadas pelo Senhor Jesus, que elas voltaram no mesmo corpo, elas tornaram a morrer, né? Essa ressurreição aqui é a ressurreição do corpo glorificado. É um corpo agora diferente. Eu não sei te explicar qual é a fisionomia, de que forma vai ser, né? Não é totalmente conhecida essa forma, né? Um exemplo, o Edson um dia vai ressuscitar, mas eu não sei, com certeza não será mais esse corpo, porque vai ser um corpo incorruptível. Nós vamos falar sobre isso nesse contexto, né? Porque não há desvantagem nenhuma para aqueles que morreram. Ah, fulano morreu, meu Deus, não viveu. Não tem desvantagem nenhuma para aqueles que morreram em Cristo. Até porque a Bíblia fala, lógico, o fenômeno não acontecer assim, no abrir e fechar de olhos, mas Paulo está dizendo, no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Até na questão da vantagem da ressurreição, né, de adquirir um corpo glorificado, eles estarão à nossa frente, mesmo que seja num piscar de olhos, mas isso vai acontecer. De forma alguma eles estarão
né, prejudicados ou em desvantagem em relação a quem ainda está vivo. Ele fala, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E vantagem não há, até porque Paulo fala, como nós já dissemos, né? Paulo diz que é bem melhor estar com Cristo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 23, ele fala, olha, é muito melhor estar com Cristo. É bom estar entre vocês, glorificando, servindo, mas é muito melhor, incomparavelmente melhor estar com o meu Senhor Jesus. E o salmista diz também que a morte é preciosa aos olhos de Deus. Então nós vamos ver que a morte, irmãos, aqui no nosso contexto, para nós que conhecemos o Senhor, ela é um passaporte para a vida, para estar com o Senhor Jesus. Então que nós possamos trocar a nossa ótica, que nós possamos olhar com os olhos do Senhor para a morte dos santos. Eu vejo muitos cristãos às vezes tendo medo de morrer, medo da morte. Sim, nós temos que morrer, temos que ter a consciência da morte, né, como uma passagem. Às vezes a pessoa tem medo, não é da morte, às vezes tem medo ali do sofrimento, dessa passagem, de alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, irmãos, toda e qualquer situação, o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus é o nosso guia, o nosso mestre, a nossa força. Ele está presente na angústia, em qualquer situação. O Senhor Jesus está... Essa é a sua promessa. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então tome posse dessa palavra, confia no Senhor, que mesmo nas situações difíceis, o Senhor estará conosco. Amém, irmãos? Em relação à ressurreição entre a ressurreição e a vinda do Senhor, né? Os gregos, eles negavam a ressurreição, como nós já falamos, né? Porque viam a morte como um meio de libertação, né, do corpo que era mau. Nós já falamos sobre isso. Então, eles enxergavam dessa forma. Na realidade, eles queriam se libertar desse corpo, né? Alguns tessalonicenses estavam crendo também, e aí Paulo vai escrever justamente a eles, porque alguns deles estavam crendo justamente, né, na ressurreição de Cristo, sem crer na ressurreição dos salvos. E aí, como a gente falou, a falta de conhecimento, ela traz uma determinada tristeza. Aqueles que vão viver tristes é porque não conhecem a realidade, não conhecem o Senhor a quem serve, né? Por quê? Porque, meu irmão, aquele que conhece ao Senhor, aquele que sabe o poder que o seu Deus tem, ele vai viver alegre, satisfeito, contente, adorando ao Senhor, ao salmista, né? Ao salmista. Quantos salmos, né, o próprio Davi escreveu ali, mostrando para a gente que mesmo nas adversidades ele estava ali com a sua harpa, louvando e adorando ao Senhor. Por quê? Porque sabia o Deus a quem ele servia, sabia o poder que Deus tem. Olha Jó, a paciência ali de Jó, por confiar no Senhor, por conhecer o Deus a quem ele servia. Então isso é um exemplo para todos nós. Então Paulo vai tratar esse assunto, né, junto aos Coríntios, e eu queria participar com você um pouquinho também desse assunto aqui, né, da participação de Paulo ali junto aos Coríntios, que ele vai escrever aos Coríntios justamente nesse contexto. E eu gostaria que você, se você tiver com sua Bíblia aí, você abrisse lá em 2 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. O texto aqui é um pouquinho extenso, mas eu queria fazer essa consideração com você, porque às vezes a gente se pergunta, para onde vão os mortos? Nós já vimos aqui o contexto do próprio Jesus falando sobre isso. E Paulo também vai escrever um pouquinho sobre isso, né? Paulo trata desse assunto junto aos Coríntios, capítulo 15, o verso 35 ao 49. Escuta aí, eu vou ler aqui e a gente vai meditar um pouquinho aqui. Olha só o que ele diz. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? É uma pergunta que todos nós fazemos, não é? Como vão ressuscitar os mortos? Em que corpo eles vêm? Né? Aí Paulo dá uma nos Coríntios e fala assim, insensato. O que semeias não nasce, sem primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Ele está dizendo, aquilo que você semeia não é o que nasce. Você semeia uma coisa, nasce outra, né? Aquela semente, ele tá colocando que esse corpo nosso aqui, ele é apenas uma semente. E na hora que ele tombar, que ele cair, que ele, né, dormir, que ele falecer, essa semente que está caindo, ela vai ser enterrada,
né? E ela vai nascer agora um corpo o quê? Incorruptível, porque aquilo que nasce é diferente da semente, né? Nós vamos olhar para uma árvore, nós semeamos uma semente e nasce uma árvore. É coisa totalmente diferente, é o que ele está dizendo. Quando semeia, não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, você está semeando o grão, o corpo que está morrendo, né? Como o trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Ele está dizendo, quem dá o corpo é Deus. Aí muitas pessoas, a gente vê até várias elucidações, vários filmes, né? Nós já vimos filmes aí da ressurreição, dos túmulos se abrindo, né? Os corpos ali, né? É lógico que tem muita ficção nisso aí, né? Mas o que nós temos que entender é o seguinte: a ressurreição é a alma e o espírito aqui adquirindo novamente um corpo. Não significa que é esse corpo aqui novamente. Quando a gente fala aqui, né, aquela cena dos túmulos se abrindo, os corpos ressuscitando, até porque não é esse próprio corpo corruptível que vai ressuscitar. O corpo que vai ressuscitar é um corpo incorruptível. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, aprove Deus dar à semente, né, o seu corpo apropriado. Deus vai dar a cada semente, a cada um que faleceu ali, Deus vai dar a ele agora um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Ou seja, para cada um tem o seu corpo ressurreto. Nenhum deles vão ser iguais. Nós não vamos ser iguais. Nós vamos ter corpos ali, né, diferentes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma espécie e a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Também nós vamos ver que a glória de cada corpo vai ser diferenciada, né? Até pelo próprio, quando nós estivermos lá, o próprio galardão de cada um, né, também será diferenciado. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Aí ele fala, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Como é assim também? Semeia-se uma semente, que é o corpo, e ressuscita-se o quê? Um corpo dado por Deus, né? Aí ele fala assim, ó, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Primeiro o natural. Primeiro a gente nasce, depois esse corpo vai morrer, e depois vai nascer um corpo espiritual, vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então, o primeiro homem, Adão, foi criado do pó da terra, os demais homens também vieram da onde? Da terra, e do pó veio e ao pó tornará, né? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Olha só a comparação que Paulo está falando, né, do corpo, dos dois tipos de corpos aqui, né? Ele fala bem assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue, né, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse corpo não vai herdar, né, os céus. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos nós vamos ser transformados. Nem todos morreremos, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Aí ele fala, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus por isto, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui que há sim uma vitória sobre a corrupção. Este corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível. E aqueles que já tiverem morrido, que os corpos forem como sementes ali, eles também renascerão agora incorruptíveis para a glória do Senhor. E aí Paulo dando continuidade, falando aqui, né, que nós teremos ali esse encontro com o Senhor. O versículo 16 em diante, ele fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só o que ele diz: o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem. Irmãos, eu estava refletindo sobre esse contexto, né? Nós temos aqui na nossa igreja vários irmãos que são militares. Para a gente que é militar, esse contexto aqui, né, ele é mais vívido na nossa mente para nós contemplarmos isso aqui. Olha só, quando nós vamos numa parada militar, ou numa formatura de pessoas relativas a um contexto militar, parece que a gente consegue enxergar mais ou menos esse contexto aqui que o Senhor Jesus está se referindo, que Paulo está escrevendo. Ele fala assim, olha: porquanto mesmo dada a sua palavra de ordem, né? Dada a sua palavra de ordem. Quando nós vamos numa formatura militar, né, o mais antigo ali da tropa se dirige àquela autoridade, a autoridade ali, a autoridade máxima ali naquele contexto, e pede ali autorização para dar início a toda aquela formalidade, aquela formatura, né? E aí ele chega, e aquela pessoa, aquela autoridade máxima ali, ela dá aquela palavra de ordem. Pode proceder, pode, né, dar continuidade à formatura. Tem permissão para isso. Então ele dá aquela palavra de ordem, e aí ele olha para aquele corneteiro, para aquela pessoa ali, né, que está ali para dar o toque, para que toda a tropa, ao ouvir aquele toque, responda aos movimentos, à execução de todos os movimentos daquela voz de comando. Então o corneteiro dá aquele toque e toda a tropa obedece, e assim prossegue aquela formatura. Nesse contexto que nós estamos olhando isso, eu fico admirado aqui de ver como a situação ocorrerá diante da vinda do Senhor. O próprio Deus falando: vamos agora ao encontro, né? Vamos dar início agora à nossa solenidade. E aí o arcanjo vai ali, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus vai tocar. Quando a trombeta de Deus tocar, começa-se a execução de todo o plano de Deus nos céus e na terra. Vai se unir agora em um movimento uníssono, em um movimento orquestrado pelo próprio Deus, um movimento harmônico, né, de toda a tropa de Deus para obedecer a sua voz de comando. Olha que coisa magnífica que acontecerá. Deus, como nosso comandante supremo, autoriza o início daquele evento, né? Ao toque da trombeta, a corneta para a gente aqui que é humano, né? E toda a tropa, né, executa aquela voz de comando. Há uma harmonia na execução de todos os movimentos. Quem já foi numa formatura militar e vê quando se é dado uma voz de comando lá, o comandante grita lá, sentido, toda a tropa, né, uníssono, né, faz aquele movimento, fica maravilhoso. Quando ele fala ordinário, marche, toda a tropa rompe o movimento e começa a marchar, todos ali harmonicamente, e a gente fala, olha que coisa linda, maravilhosa. E assim também vai ser quando o Senhor, né, dada a sua voz,
toda a execução do plano de Deus na face da terra e nos céus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E aí começa-se toda a execução do plano. Primeiro, Paulo vai dizer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pá! No movimento, no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitam. E aí Paulo, a esperança de Paulo ainda em vida, ele diz, e nós os que estivermos vivos seremos transformados. Todos ali no mesmo momento recebem a transformação do Senhor para as suas vidas. E aí vem o momento, né? O momento mais magnífico que nós vamos encontrar. É quando aqueles que forem transformados, ressuscitados, aqueles que forem ressuscitados no corpo incorruptível, e aqueles que forem transformados seus corpos mortais em corpos também incorruptíveis, todos subirão, né? E todos se encontrarão com o Senhor nos ares. Oh, irmãos, aleluia! Como vai ser glorioso esse encontro com o Senhor Jesus! Como vai ser glorioso quando nós estivermos na presença do Senhor. Por passarmos todas as lutas, todas as tempestades, as dificuldades, e mesmo assim perseverarmos no Senhor. Por sabermos que um dia nós ouviremos o toque desta trombeta, a voz do arcanjo, nós ouvimos lá, e como soldados do Senhor, nós podemos ouvir o toque. Presta atenção numa coisa, só vai ouvir esse toque e só vai executar este movimento aquele que conhece a voz de comando do seu Senhor. E aqui nós vamos entender que nós precisamos conhecer esta voz. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor, porque quando for dado esta voz de comando, nós precisamos entender as vozes de comando do toque da trombeta de Deus, para executarmos o movimento, para estarmos ali fazendo parte da tropa do Senhor Jesus, daqueles que ouvirão o toque, e nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Esse é o momento que nós estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, que nós possamos colocar nossa vida diante do Senhor, que nós possamos reconhecer a Deus, Supremo Senhor de nossas vidas, que nós possamos confiar nessa promessa do Senhor, que Ele voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar o seu povo, mesmo que nós não estejamos mais em vida. Mas se nós não estivermos aqui em vida, estaremos com o Senhor. Estaremos vindo com o Senhor para buscar aqueles que ainda se encontram em vida nesta terra. Que possamos perseverar na presença de Deus. Que possamos estar na presença do Senhor, aguardando a vinda, aguardando a volta do Senhor Jesus, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você receba esta palavra, que você continue perseverante na presença do Senhor, buscando ao Senhor, intercedendo ao Senhor pela sua vida, pela vida daqueles que estão à sua volta. O nosso desejo, a nossa gratidão a Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Amém, queridos? Que Deus em Cristo os abençoe, guarde essa palavra no seu coração, amém? Ou estejamos vivos para a vinda do Senhor, ou se estivermos mortos, nesta vida estaremos vivos com o Senhor. Aqueles que partiram estão com o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. E a nossa esperança, irmãos, é de um dia encontrarmos com o Senhor, encontrarmos os nossos irmãos ali, num corpo glorificado para a glória de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe, que Deus abençoe a sua semana, que possamos estar firmes com o Senhor Jesus, aguardando o dia da redenção, aguardando a vinda do Senhor, e que possamos ser achados, né, como aquelas virgens prudentes, né, com o óleo nas nossas lamparinas. Que Deus os abençoe, né? Final de semana estaremos aí participando da palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical e no nosso culto à noite, celebrando ao Senhor
agradecendo ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Continue intercedendo pelos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, tá? Para que o Senhor sare o mais breve possível a cada um. Oremos pelas nossas autoridades, para que Deus possa abrir os seus olhos, para que eles possam ter o discernimento de Deus, para tomar as decisões corretas. Amém, irmãos? É o nosso dever estarmos intercedendo por cada um. É aquilo que foi incumbido a cada um de nós para que nós façamos. Então, que Deus em Cristo te abençoe a sua noite, o seu dia, a sua semana, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.